E aí, moçada, tudo bom? Professor Odécio, IFCE Crateus, cá estamos para mais uma aulinha sobre derivadas, ok? Bom, aqui, derivada de uma função. Não é novidade para ninguém a nossa definição de derivada, a gente vai usar aqui a definição segundo Newton, onde a derivada de uma função no ponto x0, que é denotada por f' de x0, é igual a esse limite, né? F' de x0 é o limite quando x tende a x0 desse quociente f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que é o chamado quociente de Newton. Apesar dessa notação de derivada, a derivada linha, se uma notação clássica dada a Leibniz, né, a de Newton era um pontinho, o quociente é o quociente de Newton, né? Muita alusão ali ao cálculo da velocidade média, aceleração, aqueles quocientes que calculam de forma indireta a taxa de variação instantânea de uma dada grandeza em função de outra. No caso, esse nosso limite aí, caso exista e que seja finito. E hoje a gente vai falar sobre regras de derivação, ok? Assim como o limite, derivada tem várias regras que facilitam a vida da gente, né? Para que a gente não precise ficar sempre recorrendo àquela definição e tudo mais. Então, algumas regrinhas são sempre boas de saber. A clássica, a derivada de uma função constante é zero. Até porque f de x e f de x0 são sempre iguais, então naquele quociente de Newton daria zero no numerador, portanto, daria zero de qualquer forma. Então, se eu tenho aqui f de c e f de x igual a c, onde c é um número real, é uma constante, então a derivada dele é zero. Por exemplo, a derivada de 6 é zero. A derivada de uma constante qualquer é zero. Agora, a derivada, a gente chama aqui de função potência, mas na verdade é de um monômio, né? Observado um polinômio, um termo, um monômio de grau n. Então, se eu pegar aqui a função f de n igual a x elevado a n, esse n é um número real qualquer, então a derivada, f' de x, é n que multiplica x elevado a n menos 1. Aquela regrazinha prática, né? O expoente vai para frente e multiplicando e perde 1 lá em cima. Então, se a gente tem, por exemplo, x elevado a 4, o 4 vai para frente, perde 1 no expoente, o 4 perde 1, fica 3, ele vem para frente, então daria 4x3. Né? Nada de muito difícil aqui para quem já deu os seus primeiros passos aí na sutil arte da derivação. E aí uma propriedade operatória que vale muito a pena você sempre saber é que a derivada da soma, assim como a derivada da subtração, né, da diferença, é igual à soma das derivadas, ou no caso, a subtração das derivadas. Então, se tu tem uma função f definida como sendo uma soma de duas funções, né, g mais h ou g menos h, então a derivada vai ser f' de x é g' de x mais ou menos h' de x. Ok? Então, preserva-se aí na derivada a operação de soma e diferença. E aí a gente já consegue uma forma geral para derivar todas as classes de polinômios, né? Já que você sabe derivar individualmente cada termo, e a soma dos termos também pode ser derivada numa forma de soma, então você consegue derivar qualquer polinômio de enésimo grau. Então, em particular, f de x igual a x a quarta mais x mais 6, derivando aqui, eu vou derivar cada um dos três termos. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de x4, como a gente já fez. Derivada de x, fica subentendido que o expoente lá seja 1. E a derivada de uma constante que é 0. Fazendo as contas, a gente obtém essa expressãozinha aí. 4x ao cubo mais 1. Ok? Bom, com relação à derivada do produto. Se tu tem uma função f que se escreve como sendo um produto de duas outras funções, por exemplo, g e h, não necessariamente g diferente de h, então a derivada do produto se dá dessa forma. Uma regrinha simples, né? Você deriva a primeira, repete a segunda, mas repete a primeira e deriva a segunda. Então você primeiro deriva a função que vem na frente, depois você deriva a função que vem depois. No caso, isso vira uma soma. E se você
pegar em qualquer livro de cálculo tem a demonstração desse fato. Inclusive, é uma demonstração que vale muito a pena você visitar, muito a pena você conhecer, inclusive saber reproduzir, ok? Então, veja aí que uma expressão como essa, cabe ao leitor, quem está estudando agora no momento, tentar fazer isso aqui aplicando a propriedade distributiva, chegar aí num polinômio do 15º grau, se eu não me engano, não, perdão, do 8º grau, e aí fazer pelas vias normais. Mas se você quiser fazer isso daqui pela regra do produto, deriva a primeira, repita a segunda, então eu vou derivar 2x3 menos 4x2, e o resultado dessa derivada eu vou multiplicar por 3x à quinta mais x ao quadrado, mas, e aí eu vou repetir aquele primeiro parêntese, e agora derivar a expressão que está no segundo, ok? Fazendo as respectivas contas, aquele 3 de cima vai para frente, aí ele encontra o 2, 2 vezes 3 é 6, e o que era x3 vira x2. Depois do sinal de negativo, aquele 2 desce, quando pega o 4 no produto dá 8, e como perde 1, aquele x2 vira x. Repito o outro termo. No segundo, depois do sinal de igual, eu vou repetir esse primeiro parênteses. Aquele 5 vai para frente, enquanto o 3 dá 15, e o x5 vira x4, e aquele 2 passa para frente. Então a derivada de x² é 2x. Com um pouquinho de conta, aí aplicando as devidas propriedades distributivas e tudo mais, você tem esse belíssimo polinômio do 7º grau aí, ok? Que somando os termos equivalentes dá esse polinômio aí, 48x7 menos 84x6 mais 10x4 menos 16x3. Ok? Então, uma técnica interessante você saber fazer a derivada do produto. Bom, e é natural você pensar que depois do produto tem a divisão, né? Depois do produto tem o quociente. É necessário que h de x seja diferente de zero para que você não tenha um denominador nulo. E aqui você pode pensar que esse quociente ele pode ser observado como sendo uma multiplicação, né? O g de x sendo multiplicado por 1 sobre h de x. E aí você poderia resolver isso usando a regra do produto. Mas, se você quiser uma regra para chamar de sua, para que resolva derivada do quociente entre funções, eis a regra. Deriva a primeira, repete a segunda, menos. Repete a primeira, deriva a segunda, sobre o quadrado da função que já está embaixo. Tentem demonstrar isso daqui, pessoal. É um exercício bacana, porque, inclusive, fazendo isso, você se convence o porquê do sinal no meio dá negativo, já que no produto é positivo, e por que aparece esse H2 aqui embaixo. Então, a dica é, escreva g de x sobre h de x como sendo g de x que multiplica 1 sobre h de x. E aí aplica a regra do produto aí. Vocês vão ver que sai redondinho, sai lindo esse resultado. E aí vamos derivar, né, como uma aplicação, derivar essa função aí, f de x igual a 3x ao cubo, 2x ao cubo, perdão, menos 4x2 sobre 3x5 mais x2. Observados aí que, por exemplo, x não pode ser zero, senão zero denominador, observadas as condições de existência necessárias para que faça sentido essa função. Então, está aqui a nossa expressãozinha. A gente pode escrever aqui numa forma bem comum que os livros de cálculo adotam, que é u sobre v, obviamente v é diferente de zero. E aí a derivada seria u'v menos uv' sobre v ao quadrado. Bom, aplicando, né, substituindo aí a expressão, derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, sobre o quadrado do segundo. Realizadas as devidas operações, né? Inclusive a gente usou os mesmos termos que a gente tinha usado no produto, até porque as derivadas já estão prontas, então é só substituir. E aí com um pouco de algebrismo, né? Aplicando a propriedade distributiva, tomando cuidado com os sinais, cortando os termos, né, simétricos, aí no caso 8x³, a gente chega a essa soluçãozinha. Observe que dá para dividir todo mundo por x4. No caso, colocar x4 em evidência, tanto no numerador como no denominador. Observe que para esse ponto aqui que eu vou fazer, esse corte, observe, se x fosse igual a zero,
eu não podia fazer isso daqui, porque aí eu ia estar dividindo 0 por 0, que não faz sentido nenhum. Mas como x, né, satisfaz as condições de existência do denominador, x é diferente de zero, então posso cancelar sem problema. Chegando a essa nossa expressão aí, né, como derivada do nosso quociente, ok? Bom, pessoal, dúvidas? Então, qualquer coisa, deixa um comentário aí no vídeo, ok? Isso foi só uma revisão rápida para você que já está se preparando para uma prova e quer revisar um pouco das regras de derivação. É sempre importante ter essas, pelo menos essas básicas na cabeça, né? Derivada de constante, derivada de polinômio, algumas propriedades operatórias e a regra do produto e a regra do quociente. Existe outra regra importantíssima que vai ser o tema de um outro vídeo da gente, que é a regra da cadeia. Essa jamais você pode sair de casa sem ela. Ok? Mas isso daí é assunto para outra aula da gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas que também estão estudando cálculo com você e a gente se vê no próximo. Abraço forte e até mais.